Olá a todos, estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos a obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, dando continuidade aos nossos estudos. Nós estamos no livro 3º, capítulo 11, tá? E hoje nós vamos estudar um outro item, tá? Que é o direito de propriedade roubo. Pergunta 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Pergunta 881. O direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Dá, mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão exemplo de previdência. Pergunta 882. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Não disse Deus, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César o que é de César? Aí Allan Kardec faz um complemento para nós aqui. O que por meio do trabalho honesto o homem junta constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural tão sagrado quanto de trabalhar e de viver. Pergunta 883. É natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, o que, o que há é egoísmo. E tem uma pergunta complementar. Não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem de que viver a ninguém é pesado? Há homens insaciáveis, que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Pergunta 884. Qual o caráter da legítima propriedade? Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. E aí Allan Kardec faz um pequeno complemento aqui, proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejáramos que nos fizessem. A lei de amor e de justiça nos proíbe, ipso facto, a aquisição de bens por quaisquer meios que lhe sejam contrários. Pergunta 885. Será ilimitado o direito de propriedade? É, fora de dúvida, que tudo que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Mas, como havemos dito, a legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei de justiça reprova. É essa a razão porque eles reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num só século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Então, né, o que é trazido para nós aqui, né, que tem algumas coisas bem importantes aqui hoje, né, que o que o homem consegue como propriedade através do seu trabalho honesto é legítimo, tá? O homem, ele pode ter um acúmulo ali de propriedades ou de algo que lhe dê condições de viver bem, tá? E também pode é coerente, né, que o homem faça não para si próprio, mas em família, algo que dê conforto à família e que proteja o seu futuro, né? Porque nós sabemos que chegar a determinada idade nós muitas vezes já não temos mais condições de trabalhar, né? E muitas vezes a gente precisa fazer uma programação para isso, ter uma reserva, né? Para que a gente possa chegar numa idade e consiga parar de trabalhar sem ter depender de outros ou ter necessidades ali básicas, né? Então, muitas vezes é legítimo ali o homem se programar para que isso aconteça, né? Desde que ele não prejudique ninguém, porque mais uma vez a gente entra naquilo de não fazer para o outro que eu não quero que seja feito para mim, né? E tomar cuidado, porque muitos, né, acabam confundindo esse acúmulo para uma programação ali de aposentadoria, uma programação para não faltar nada para si e para sua família, ou mesmo um acúmulo para poder ajudar outras pessoas, tá? Porque tem aqueles que conseguem juntar alguma coisa a mais ali do que precisa, mas com o intuito de
ajudar outras pessoas, né? De praticar caridade, praticar o bem, né? Que também é legítimo. O que nós temos que tomar cuidado é para que isso não passe do ponto. E aí a gente acabe acumulando mais do que precisamos, né? Ou acumular para ali alimentar nossas paixões, vícios que temos aqui da matéria, também. Então, muitas vezes, né, o que ali no início é um acúmulo pensando no futuro, pensando na família, para não faltar, acaba que o homem se perde ali, né, por orgulho, por ambição, acaba querendo acumular mais do que é o necessário para viver. E aí entra o problema, né? Porque daí se alguém acumula, né? Porque o que nós temos de recursos aqui no planeta é suficiente para todos os encarnados, né? Para alguém não ter o básico, para estar faltando para alguém, quer dizer que outro espírito tem excesso, tá? Então, se o espírito tem excesso, é porque ele acumulou mais do que era o necessário. E aí ele não pensou no outro, ele não pensou naquilo que a gente vem discutindo nesse capítulo, que é: eu estou fazendo para o outro o que eu gostaria que fosse feito para mim? Se a resposta for não, a gente precisa corrigir a rota. Então, muitas vezes a gente pode, por meio dessa ambição aí, do orgulho, né, acumular mais do que é o necessário, e aí vai faltar para o outro, né? E aí é muito ruim, e aí a gente não vai estar praticando a lei da caridade, a lei do amor na íntegra, como Jesus nos ensinou. Então é bem importante fazermos essa reflexão, tá? É uma linha muito tênue ali entre o que a gente pode acumular para não faltar, pensando no futuro, pensando no bem-estar da família, e tomar cuidado para não passar do ponto e acumular mais do que é o necessário. Tá? É uma linha muito tênue isso, tá bem? Então por hoje é isso, e que a paz de Deus e Jesus fique com todos, graças a Deus.